Vamos então dar início, mais uma vez, uma boa noite àqueles que nos ouvem de longe. Um abraço muito forte a todos. Um abraço à nossa irmã Filomena, ao nosso irmão Alberto, ao Cristóvão em Angola e a todos os outros que nos ouvem de longe. Que o Senhor assim nos dê a graça de partilharmos mais um momento de volta da sua palavra. Vamos ler então o capítulo 4 da Carta aos Colossenses. Temos estado a estudar e vamos lê-lo todo. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos então fazer a leitura da palavra de Deus. E a palavra diz-nos isto: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e cuidado aos vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como convém falar. Andai com sabedoria com os que estão de fora, remindo o tempo. A palavra seja sempre agradável, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamentos, e se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão. São estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Nifa, e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lei-de a vós também. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação do meu punho, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. E foi a leitura da palavra de Deus. Podemos sentar, irmãos, e vamos passar então ao nosso irmão Alberto, e depois um irmão que queira partilhar connosco um pensamento, que esteja à vontade. Graças a Deus por sua igreja. Como é importante estarmos juntos em oração e estudo da palavra de Deus. Peço licença para irmos agora ao verso 15 de Colossenses 4. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfas, e a igreja que está em sua casa. É inevitável, quando lemos a palavra Laodiceia, lembrar imediatamente de Laodiceia, que está em Apocalipse capítulo 3, verso 14 a 22, a repreensão do Senhor Jesus a esta igreja. Mas precisamos distinguir, manejar bem a palavra de Deus, para não entrarmos em rota de colisão e contradição. A palavra que aparece em Apocalipse capítulo 3 fala de uma Laodiceia, do reino muito diferente da igreja, corpo de Cristo, que está na dispensação da graça, a qual Paulo se refere aqui no verso 15 de Colossenses 4. Mas olhando Apocalipse 3, no verso 14 em diante, nós vamos encontrar vários requisitos, vários itens relacionados a Israel. Vejamos: morno, vomitar, frio e quente. Estas palavras só aparecem aqui em Apocalipse e não surgem mais no Novo Testamento. Estão intimamente ligadas a Levítico 18, verso 28. Levítico 20, no verso 22. Guardai todos os meus estatutos, juízo, para cumpri-los, para que não vos vomiteis. Era a advertência do Senhor a Israel que entrava na terra prometida. O verso 16, vomitar da minha boca, não faz parte, não condiz
com a igreja da graça, corpo de Cristo. Esse é um conceito muito estranho à doutrina, a sã doutrina, apresentada pelo apóstolo Paulo. Seguindo mais à frente, nós vamos encontrar no verso 17 o versículo que fala de rico, de ser rico, enriquecido. Mas o Senhor Jesus adverte, mostrando que eles são pobres, miseráveis, cegos, nus, desgraçados. Este é um termo muito paralelo ao profeta Oséias, no capítulo 2, verso 5, verso 8, verso 9, que diz: porque a sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpemente. E segue dizendo que ela vai buscar a riqueza, vai buscar todo o conforto em seus amantes. Isso é autoexplicativo, é uma linguagem dirigida a Israel e não à igreja neste século da graça. O verso 18 é condicional, baseia-se nas obras e não na graça. Compres é a ênfase, tomado de Isaías capítulo 55, no verso 1, verso 2. Mais uma vez, referindo-se ao povo de Israel. E está também intimamente ligado ao Apocalipse 13, no verso 16, 17, onde os descrentes, sim, os descrentes que têm a marca da besta, no futuro, na época da grande tribulação, irão comprar as coisas, e não os crentes. Aliás, hoje, nada se pode comprar de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, no verso 9, nós vamos encontrar: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Portanto, aqui nós vamos encontrar o Senhor Jesus dando toda a sua riqueza a nós. Então não precisamos comprar nada de jeito nenhum. Verso 19, o castigo amoroso do Senhor. Vamos encontrar aqui um paralelo em Hebreus capítulo 12, verso 5, verso 17 também. Esta disciplina que o Senhor aplica exatamente para o seu povo Israel. Nós encontramos isso várias vezes no Antigo Testamento, e o livro de Hebreus será muito importante na época da grande tribulação para o povo de Israel e para os crentes. Assim como Atos é uma transição do reino para a graça, Hebreus já começa a transição da graça indo para o reino e entrando nas cartas finais, Tiago, Judas e Apocalipse. Verso 20, nós vamos encontrar um outro ensino ligado a Lucas, capítulo 12, verso 35 a 38. Estejam cingidos os vossos lombos, acesa as vossas candeias, bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Perceba a ligação e o tratamento que o Senhor Jesus faz desta igreja, os servos, alusivo ao povo de Israel. O verso 20 de Apocalipse 13, 3, certamente não é um convite para a salvação nesta época da dispensação da graça, a igreja, corpo de Cristo. Jesus chama de servos aqueles a quem ele está associado à segunda vinda para o seu povo terreno. E por último, verso 21, nós vamos encontrar a promessa aos vencedores que vão se assentar ao trono de Cristo. E o trono de Cristo é alusivo ao trono davídico. Lucas capítulo 1, no verso 32, e também Atos 2, verso 30. O trono de Cristo aqui na terra, no reino
milenar, uma outra dispensação. Vamos lembrar de Efésios capítulo 2, lá no verso 6, que diz: nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Os verbos já estão no passado e na mente de Deus. Nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, bem diferente desta igreja em Laodiceia, no capítulo 3 de Apocalipse, que é uma igreja do reino, terrena, para o povo terreno. Portanto, precisamos distinguir, manejar bem a palavra de Deus, para entender que esta Laodiceia que Paulo se refere, aqui no capítulo 4 de Colossenses 15, é bem diferente de Apocalipse 3, do verso 14 em diante. Louvamos ao Senhor por nos livrar desta ira e nos abençoar nas regiões celestiais. Amém. Achei por bem falar já, seguir ao irmão Alberto depois daquilo que nós ouvimos. E eu gostava que... Só um bocadinho. E eu gostava de chamar a vossa atenção para isto, porque isto que acabamos de ouvir é muito importante. Isto é que é manejar bem a Bíblia. E talvez tenha chocado a alguns aquilo que vocês ouviram. Dizer que Laodiceia de Apocalipse não tem a ver com esta Laodiceia aqui em Colossenses capítulo 4 e versículo 15. E de facto não tem. Mas para que possam compreender melhor, eu tenho que fazer um enquadramento. Porque só com um enquadramento correto é que vocês podem perceber realmente aquilo que ouviram o nosso irmão Alberto dizer. Ele foi muito claro. Mas eu começaria por dizer aquilo que já disse aqui há pouco tempo atrás. Falei sobre palavras homógrafas, palavras homófonas, e a importância de se manejar bem a palavra da verdade e a importância de se distinguir coisas que diferem, parecem iguais, mas são diferentes. De facto, existem duas palavras Laodiceia, e são duas igrejas. Mas, como disse o irmão Alberto, e muito bem, são igrejas diferentes. Uma é a igreja da dispensação da graça, à qual nós pertencemos, e a outra tem a ver, ele disse que tem a ver com o reino, e é verdade, mas é uma igreja que vai acontecer na grande tribulação. E eu queria chamar a vossa atenção para isto, porque em Colossenses, no capítulo 4, hão de reparar, e quero começar por fazer este enquadramento assim. No capítulo 4 da carta aos Tessalonicenses, o apóstolo, logo no princípio do capítulo 4, no versículo 2, ele pede as orações. E ele está a dizer assim, orando, versículo 3, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Ele ora para que ele possa falar do mistério. E aqui a grande questão é esta. O que é isso? Porque há muita gente que ainda não percebeu. O que é falar do mistério? Falar do mistério de Cristo é falar do período de tempo que nenhum profeta falou. Como vocês sabem, os profetas, todos eles, falaram muito, profetizaram muito. E tudo aquilo que eles profetizaram está dentro de uma linha a que nós chamamos na Bíblia a linha da profecia. As duas grandes divisões da Bíblia são a profecia, isto é, tudo o que os profetas falaram, e o mistério, que é aquilo que nenhum profeta sabia. Ora, a dispensação da graça de Deus, Efésios capítulo 3, versículos 2 e 3, diz que se é que já ouvistes falar da dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada a mim, diz Paulo, como me foi este mistério manifestado, como acima em pouco vos escrevi. Portanto, a dispensação da graça de Deus é um mistério que estava oculto em todas as gerações, em todos os tempos, ninguém sabia nada, desde o princípio, nunca ninguém falou daquilo, estava no coração de Deus. E Deus resolveu, no tempo, falar e revelar ao apóstolo Paulo. Ora bem, tendo isto em mente, e é aqui no capítulo 4 que ele diz isto, orai por mim para que eu possa falar do mistério, e eu quero que vocês agora deem um salto a Apocalipse. Porque a grande questão está aqui no Apocalipse. E o irmão Alberto disse, atenção, que a igreja que está de Laodiceia, em Apocalipse, não tem nada a ver com a igreja de Laodiceia que temos em Colossenses capítulo 4. E não tem.
Porque a igreja de Laodiceia do Apocalipse está dentro da linha da profecia. Enquanto que esta igreja de Laodiceia, que o apóstolo está a falar em Colossenses 4, está dentro do mistério. E vocês vão dizer assim, mas como é que tu podes mostrar isso? Já vos vou mostrar. Antes de eu adiantar, só quero dizer mais uma coisa importante. Cuidado quando nós ouvimos uma palavra e fazermos logo deduções rápidas, erradamente. Por exemplo, porque muita gente lê de igrejas, são várias, não é só Laodiceia, são 7 igrejas que estão ali mencionadas em Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, como aquilo fala em igreja, pensa que é tudo a mesma coisa de agora, porque agora há igrejas, é tudo a mesma coisa. Não é. Aquelas igrejas do Apocalipse não têm nada a ver com a dispensação da graça. São igrejas, repito, que estão na linha profética, não estão na linha do mistério. Portanto, daquelas igrejas, do que acontece naquelas igrejas, de tudo o que tem a ver com aquelas igrejas, todos os profetas falaram acerca disso. E o irmão Alberto falou sobre a Laodiceia, pormenores importantes. Mas em Apocalipse, no capítulo 1, começa assim o apóstolo no versículo 1. Nós precisamos saber o que é o livro do Apocalipse. Infelizmente, tanta gente ignora o livro do Apocalipse. A chave está logo no princípio. Revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o Apocalipse, o tema, tem a ver com a manifestação de Cristo. A revelação no sentido da manifestação dele visível ao mundo quando ele vier à Terra. É o tema do livro do Apocalipse. O Apocalipse está a falar e vai falar sobre a manifestação de Cristo ao mundo, sobre a vinda dele à Terra. É este o tema do Apocalipse. Portanto, só por aí vê-se logo que o mistério está fora disso, porque o arrebatamento vai se dar antes disso. Portanto, tudo o que o apóstolo João vai falar no Apocalipse tem a ver com eventos associados à vinda de Cristo à Terra. É a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou ao seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tens visto. Agora tomem atenção ao versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras de quê? As palavras de quê? Desta profecia. Isto está dentro da linha profética, ok? As palavras de todo o livro do Apocalipse, João diz, são as palavras desta profecia. E se é profecia, está fora da linha do mistério. Ok? Pronto. Portanto, para que as pessoas não pensem que o irmão Alberto disse é algo isolado, desgarrado, que até choca assim de repente quem ouve assim a frio, analisemos o contexto mais alargado e notem o seguinte. Não é só na igreja de Laodiceia, que o nosso irmão Alberto falou e muito bem, que nós vemos aquelas diferenças apontadas. Também na igreja de Éfeso. Afinal, a igreja de Éfeso também existe na linha do mistério. Mas a igreja de Éfeso, que está na linha da profecia, que também é citada em Apocalipse, não tem nada a ver com a igreja de Éfeso da linha do mistério. Cá temos mais uma igreja, Éfeso, que não é a mesma coisa. Estamos a falar de períodos diferentes. Ok? Temos as igrejas de Éfeso e de Laodiceia da graça, e temos as igrejas de Éfeso e de Laodiceia da profecia, no livro do Apocalipse. Não são estas igrejas que estamos a estudar, mas é importante que, a título de exemplo, vejamos o que é que está escrito no fim da carta da igreja que é escrita, a carta que é escrita à igreja de Éfeso. O Senhor mandou uma carta para a igreja de Éfeso em Apocalipse, e é importante ver como é que ele termina a carta. No capítulo 2 e versículo 7 do Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora tomem atenção a seguir. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Esta linguagem é estranha à graça. Mas começa logo por aqui. À igreja de Éfeso do Apocalipse é dito uma coisa curiosa. Ao que vencer. Sabem o que é que o apóstolo Paulo diz a todos os crentes que pertencem às igrejas da graça, na dispensação da graça?
na linha do mistério, somos mais do que vencedores. Agora imaginem eu chegar ao pé do Nando e dizer assim: ó Nando, se venceres, ao que vencer, e o Nando diz assim: calma aí, ó Carlos, o Senhor já me disse a mim, nesta dispensação da graça, que eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Ok? Isso está em Romanos, que nós lemos no capítulo 8, que nós lemos acerca disso. Agora vocês reparem que a mesma linguagem está na igreja de Laodiceia. Quando vocês terminam a carta à igreja de Laodiceia, nós vemos o mesmo discurso. O que é que diz o versículo 21 do capítulo 3? Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. E a pergunta que se faz é: que trono é este? O trono do Senhor é na terra, no reino, ok? E portanto a promessa é feita para aqueles que vão para o reino. Mas o que é curioso nós virmos é que demos outra vez esta linguagem: ao que vencer. Estranho à graça, porque nós somos mais do que vencedores. Os crentes daquele tempo, da grande tribulação, na linha profética, vão ter que vencer para poderem usufruir de uma série de benesses. Para eles poderem usufruir de uma série de benesses, não estamos a estudar agora aqui o Apocalipse, nem estas cartas às 7 igrejas, mas para eles usufruir de uma série de benesses têm que vencer. O que é que vocês tiveram que vencer para usufruir das bênçãos que Deus vos deu? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 1, linha do mistério. O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como? Pela minha vitória em Cristo. Somos mais que vencedores por Cristo. Quem não vê estas diferenças na Bíblia vai se meter em grandes trabalhos na compreensão da Bíblia. Mas vamos ver mais, que é para vocês verem bem o contexto. A passagem que diz que somos mais do que vencedores está em Romanos 8:37. Quem não ouvir estas diferenças, desculpem que diga assim, mas tenho que dizer, é cego. E deixai-me dizer que não há maior cego do que aquele que não quer ver. Em Apocalipse, no capítulo 1, e tudo começa em Apocalipse, capítulo 1, eu já vos dei o lamiré de que temos a ver, aquilo que tem a ver tudo, este livro, com a profecia. E ele diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Depois, no versículo 3, lemos nas palavras desta profecia. Depois, nos versículos 4 e 5, atenção agora aos versículos 4 e 5, já repararam o que é o livro do Apocalipse? Diz assim: João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco. Ora, quando nós lemos aqui, graça e paz seja convosco, pensamos assim: esta linguagem é igual à linha do mistério. Paulo nas cartas diz sempre graça e paz. Graça e paz. Não diz? Diz. Mas há alguma diferença? Leiam o que é que vem a seguir. Graça e paz seja convosco da parte de quem? Como é que o apóstolo Paulo diz? O apóstolo Paulo nas cartas às igrejas da linha do mistério diz: graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, certo? Ponto final. A saudação vem da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O que é que nós temos aqui? Primeiro, não é o Pai que saúda, mas é aquele que é, que era e que há de vir. Quem é este? Jeová, ok? Ponto número 1, é o Pai, mas é Jeová. Quem é que saúda mais? Os 7 espíritos que estão diante do seu trono. Temos aqui uma inovação. O Espírito de Deus saúda? É verdade. Porquê? Porquê que o Espírito de Deus agora não saúda nas saudações que o apóstolo dirige às igrejas? Porque o Espírito de Deus está aqui na terra. Está em mim, está em vós. Habita na igreja. Somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não está no céu. O Espírito Santo está agora na terra. E sabem de uma coisa? A saudação é da parte do Pai e do Filho. E não é do Espírito, porque o Espírito está cá. Mas depois do arrebatamento da igreja, o Espírito Santo leva-nos até à presença de Deus. E agora estamos na grande tribulação, na linha profética, e o Espírito associa-se ao Pai e ao Filho na saudação. E por isso temos aqui a saudação. E como é que o Filho saúda?
e da parte de Jesus Cristo, versículo 5, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Já viram qual é o título dele? Tem a ver com a linha profética, não tem nada a ver com a linha do mistério. É como o príncipe dos reis da terra. Os versículos 10 e 11, o apóstolo diz que foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. E a expressão, o dia do Senhor, na Bíblia, sabem o que é que alguns pensam quando leem isto? O dia do Senhor, pensam que foi no domingo, porque chamam ao domingo o dia do Senhor. Onde é que está isso na Bíblia? Na Bíblia não existe nenhuma passagem que diga que o domingo é o dia do Senhor. O que nós vemos na Bíblia é que todos os dias são dias do Senhor, nesse aspecto. Seja o domingo, seja a segunda, seja a terça. Não há diferença, diz o apóstolo Paulo, entre dia e dia. Há alguns dizem que fazem diferença entre dia e dia, mas não nós, na dispensação da graça. Todos os dias são iguais. Mas a expressão dia do Senhor, que aparece em toda a Bíblia, na linha profética, toda a gente sabe o que é o dia do Senhor. O dia do Senhor é um período de tempo que inclui a grande tribulação e o reino. É aplicada esta expressão à grande tribulação e ao reino que se segue à grande tribulação. É o dia do Senhor. E o que é que o apóstolo está a dizer? Ele foi levado, e nós vemos depois pelo contexto, a ver o dia do Senhor. E João lhe dá uma revelação antecipada do que é que vai acontecer na grande tribulação e no reino que vai ser estabelecido. E ele fala nisto no livro do Apocalipse. Depois outra coisa muito importante. E o que vês, escreve-o e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Cá estão as 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Isto são igrejas que, não obstante algumas delas terem nome igual àquelas que estão na dispensação da graça, são igrejas que vão existir no futuro, que não existem no presente. E que têm a ver com a linha profética. E até, só para a vossa curiosidade, para confirmar aquilo que eu estou a dizer, entre estas igrejas existe uma que nunca existiu. Nunca. Podem procurar na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Ela só vai existir aqui. Para provar que são igrejas futuras. Porque esta nunca existiu, que é a igreja de Tiatira. Como vocês sabem, Lídia era de Tiatira, era vendedora de púrpura. Converteu-se no ministério do apóstolo Paulo. Ela era de Tiatira, mas ela estava em Filipos. Ela converteu-se em Filipos. Nunca lemos na Bíblia ter existido alguma igreja em Tiatira. Não existe. Na Bíblia. No versículo 13, há outra coisa muito importante que diz assim: no meio dos 7 castiçais, que nos falam das 7 igrejas, dali, na grande tribulação, no meio dos 7 castiçais, o que é que ele viu? Um semelhante ao Filho do Homem. Reparem, o Senhor Jesus Cristo é visto como Filho do Homem. A expressão Filho do Homem nunca aparece nas epístolas de Paulo. Podem ler as epístolas de Paulo todas, de uma ponta à outra, que a expressão Filho do Homem nunca aparece nas epístolas de Paulo. Porque a expressão Filho do Homem é um título do Senhor Jesus Cristo como juiz. E ele aqui vem como juiz, vem para julgar na terra. E ele não é o nosso juiz, é o nosso Salvador. Ok? Muito importante ver isto neste contexto. Depois, toda a linguagem das cartas às 7 igrejas é toda ela judaica, não tem nada a ver com a graça. Vou citar apenas alguns exemplos. Reparem na alusão a castição. Na carta à igreja a Éfeso: removerei de ti o teu castiçal. Castiçal é uma linguagem judaica. Judeus, que é referida nestas cartas. Sinagoga, em Esmirna. Maná, na igreja em Pérgamo. Grande tribulação e poder sobre as nações em Tiatira. Vinda do Senhor como ladrão. Ali o Senhor é dito que vem como ladrão. O Senhor para nós não vem como ladrão, diz o apóstolo Paulo na carta aos Tessalonicenses no capítulo 5. Aquele dia não nos vai surpreender como ladrão. O Senhor para nós não vem como ladrão, mas quando Ele vier à terra vem como ladrão. Já não estás em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, diz Paulo aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4. Em Sardo, nós lemos da chave de David. Chave de David, linguagem profética. Em Sardo é que nós lemos que o Senhor vem como ladrão. Em Filadélfia é que nós lemos da chave de David.
E sobre Laodiceia, o nosso irmão Alberto já falou, e eu não vou repetir. É de notar que o facto destas igrejas serem futuristas, repito, a igreja de Tiatira aqui mencionada, nunca ter existido na história. Para terminar, relevo a importância de, quando se estuda a Bíblia, reconhecermos que há coisas que diferem. Que há palavras homógrafas, que há palavras homófonas, há palavras que se escrevem da mesma maneira, são da mesma maneira, como Laodiceia, e estamos a falar de igrejas diferentes. Que o Senhor nos ajude. Na nossa passagem, irmãos, que temos estado a estudar e continuando aqui um pouco, mas falando de uma perspectiva diferente do que temos ouvido até aqui, e se os irmãos repararem, do que temos falado até aqui, principalmente neste capítulo que temos lido, de Colossenses 4, principalmente os versículos 7 até mais à frente, e temos falado aqui de algumas questões, e uma delas é em termos de identidade. Não sei se repararam, mas falámos de várias pessoas, identificámos vários irmãos aqui falados neste capítulo 4, nas suas saudações, e temos descrito alguns, identificados, e a nossa identificação que nós vemos deles era de quem é que eles eram para o apóstolo Paulo, para o Senhor e para aqueles irmãos em Colossos. E isto é muito importante em termos de identificação. Porquê, irmãos? Porque, por exemplo, as pessoas, e nós vemos esta confusão, por exemplo, em termos de não só de palavras homófonas, homógrafas ou homónimas, mas até mesmo nós devemos questionar-nos de quem é que nós somos. Porque, além de fazer as coisas que diferem, também temos de diferir, fazermos a distinção quem sou eu na palavra de Deus, como é que Deus me vê, quem é que eu sou para Deus, que grupo é que eu pertenço ou não, e nisto também temos de ser rigorosos, porque há passagens que nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento, e podemos ver, por exemplo, Números 15, no livro de Números, no capítulo 15 e versículos 15 a 16, e vemos o Senhor lá a falar aqui o seguinte. Diz assim esta passagem: o mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, neste caso de Israel, porque no início deste capítulo diz, falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel. E então ele no versículo 15 diz, o mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e vemos que esta palavra é utilizada, por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 10, em que Paulo fala da congregação do deserto, e que a palavra que ele utiliza lá é a palavra eclésia, que nós traduzimos como igreja. Então nós vemos aqui já uma linguagem muito específica, ou congregação, e que congregação era esta? Os filhos de Israel. E para o estrangeiro que entre vós peregrina, por estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei, um mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina para convosco. Por exemplo, nesta passagem, perguntando quem sou eu e onde é que eu me coloco, eu, olhando para aqui, não me coloco nesta passagem, porque para já eu não sou israelita. Segundo, eu sou gentio. Terceiro, eu sou um gentio e não sou um estrangeiro entre o povo de Israel, nem lá naquele povo. E então, por exemplo, esta passagem que o Senhor fala e das diversas leis que são repetidas neste capítulo, eu nunca me posso dizer que eu tenho de cumprir as leis ou as instruções que o Senhor deu a estas pessoas através de Moisés, porque eu não estou incluído nelas. E então esta normalmente é uma das confusões que as pessoas fazem, porque há muitos que dizem que a lei de Moisés é para nós, há vários que, mesmo dizendo que não, tiram coisas daqui da lei de Moisés e aplicam, e a questão que coloca é, será que eu, ao fazer isto, estou a fazer correto? Um paralelo, e para tentarmos perceber isto, é o mesmo que eu, estando aqui em Portugal, tentar aplicar leis da Rússia. Não faz sentido. Eu não sou, até poderia ser russo, mas eu não estou na Rússia, eu não estou no meio daquele povo. Eu não posso aplicar leis deles para cá. Se calhar, porque provavelmente até pode haver leis completamente contraditórias aos nossos. E então, se houver alguma situação que é
contrária e por exemplo, a GNE vier colocar questões e eu disser, não, eu não estou a fazer nada de mal porque eu estou a cumprir as leis da Rússia, por isso. E o que é que eles diriam? Não, tu não estás na Rússia para cumprir leis deles, tu estás em Portugal, tens de cumprir as leis. E qualquer estrangeiro que venha cá tem de cumprir a lei do nosso país, ele não vai cumprir a lei do seu próprio país. Por isso, estas questões, irmãos, nós devemos colocar-nos, e há muitos que não colocando estas questões e achando que tudo o que está na Bíblia é para nós, fazem confusão. Porque muitas vezes até podem distinguir coisas que diferem e até perceberem que, de facto, há aqui igrejas distintas, mas depois se identificam-se como judeus ou se identificam como alguém que tem de fazer estas leis, então aquilo que muitas vezes ensinamos aqui não nos serve quase de nada. Podemos fazer esta distinção, mas se nós não perguntarmos quem é que nós somos, onde é que pertencemos, vamos também gerar e vai haver essa confusão. Porque, quer queiramos, quer não, há igrejas que fazem divisão da Bíblia, há pessoas que não fazem sacrifícios, eles veem que os sacrifícios não é para nós hoje, há todo um argumento à volta disso, mas depois se calhar fazem outras práticas, como por exemplo práticas do batismo, se calhar em casos mais extremos, circuncisão, em outros casos de guardarem dias, guardarem sábados, e nós vemos igrejas a praticarem isso e que nós vemos que não é para nós, e eles fazem alguma divisão e fazem divisões, mas depois, quando nós perguntamos quem és tu e onde é que tu te colocas na Bíblia, muitos deles colocam-se em Números, colocam-se em Êxodo, colocam-se nos Evangelhos, e para dizer que eles, ou para justificar o que é que fazem e porque é que fazem. Daí, irmãos, ser importante nós fazermos esta distinção, porque o que não falta neste mundo são crises de identidade. Todos nós, se calhar de certa forma, algumas vezes passámos por isso. Eu, se calhar em miúdo, quantas vezes me perguntaram, olha, o que é que queres ser quando fores grande? E mudava, hoje quero ser médico, amanhã vou querer ser polícia, se calhar para o mês que vem vou ser forcado. E então, muitas vezes temos estas crises de identidade, que é normal às vezes quando somos jovens, não é? Mas muitas vezes nós temos este tipo de comportamento perante a palavra de Deus. E este tipo de comportamento, se nós formos a perceber e a ver bem, revela uma certa imaturidade perante a palavra de Deus, uma imaturidade em saber distinguir aquilo que é para nós. Porque normalmente eu hoje, como adulto, eu sei o que é que eu sou, sei a quem eu pertenço, sei qual é a minha função, o que é que eu tenho de fazer, não é? Todos nós sabemos hoje quem nós somos, porque é normal, uma pessoa madura sabe onde é que ela pertence, qual é que é o seu lugar, o que é que tem de fazer. E até mesmo em termos da lei, só por curiosidade, a lei é interessante. Uma das coisas que eu vejo na lei que o Senhor deu a Moisés, o facto de eles terem tudo escrito, mostra uma certa, não só imaturidade da parte deles, mas mostra que eles viviam de acordo com coisas que estavam escritas. Mas fazendo, por exemplo, o paralelo com a família, eu, por exemplo, lá em casa eu não tenho um conjunto de leis que alguém tem de cumprir, e quando os irmãos vão lá em casa, antes de fazerem qualquer coisa em casa, leiam ali as leis que estão ali escritas. Normalmente não é assim que nós vivemos, porque nós, como adultos e como maduros, eu e a Emília, por exemplo, em casa, não precisamos ter uma regra. Porquê? Porque nós vivemos de conhecimento mútuo. E é isso que nós vemos até hoje pela Palavra de Deus e vemos no que o Senhor espera de nós hoje. O Senhor espera de nós hoje uma comunhão mútua. E a comunhão mútua e o facto de nós estarmos em comunhão com o Senhor e comunhão uns com os outros, nós vamos apercebendo cada vez mais o nosso papel, vamos percebendo cada vez mais o que é que nós devemos fazer, o que é esperado de nós, através da comunhão, através do estudo da Palavra de Deus. Daí nós não precisarmos de leis para dizerem faça isto, não faças aquilo, faz isto desta forma, quando fizeres sacrifícios tens de fazer desta forma, ou quando te vestires, ou quando guardares o sábado podes fazer isto, não podes fazer aquilo. Nós hoje não vivemos de facto da lei de Moisés, porque nós vivemos da comunhão que nós temos com o Senhor. E é esta comunhão mútua, através do estudo da sua palavra e do que Ele tem para nós, que nós vamos percebendo o nosso lugar. Assim como um filho imaturo ou pequeno, é preciso dizer a ele constantemente estar a educá-lo, constantemente estar a instruí-lo, constantemente estar a recordá-lo do que é que ele deve fazer em casa ou o que não deve fazer. Quando o filho chega a adulto, já não é preciso. Já não é preciso o pai chegar ao pé do filho e dizer, olha, esqueceste de fazer a cama ou tens de ir fazer a cama. Chega uma dada altura que ele já sabe como é que em casa as coisas funcionam. E ele, por ele próprio,
vai por própria iniciativa fazer as coisas. Já não é preciso os pais dizerem a que horas é que é o jantar, quando é que ele tem de ir jantar, quando é que tem de fazer o jantar, quando é que vai ter de limpar a casa ou não limpar. Isto são tudo coisas que, naturalmente, com a maturidade, nós já vamos sabendo e é esperado de um filho adulto que ele já saiba como se comportar. E é isto que Deus espera de nós, do nosso comportamento, das nossas ações, das nossas atitudes, que a nossa atitude seja como de um filho maduro, que saiba e que, através da comunhão do Pai, vai percebendo cada vez mais o que tem de fazer. Porque hoje o pai pode querer fazer uma coisa, mas amanhã tem de ir arranjar o carro. Olha, amanhã vamos os dois arranjar o carro, ou vamos os dois às compras para arranjar alguma coisa para a casa. E são um tipo de coisas que o filho vai percebendo conforme a comunhão vai tendo com o pai. E é isto que nós que vemos que o Senhor espera de nós hoje, nós percebermos quem somos, porque isto é muito importante, porque nós percebemos qual é que é o nosso lugar, vai-nos ajudar a dar direção do que é que nós temos de fazer ou não temos de fazer. Daí ser importante nós colocarmos estas questões. Quem é que sou eu na Bíblia? Quando eu leio a Palavra de Deus, onde é que eu me coloco? Não quer dizer que eu não possa aprender de números, não é isso. Mas a questão é quando lá é falado acerca de sacrifícios pelos pecados, sacrifícios de louvor. Será que eu tenho de fazer isso? Ou comer carne de porco ou não comer? Será que eu tenho de comer só porque o Senhor diz que é para fazer ou para não fazer? A questão é essa, são as instruções que nós temos de fazer hoje. Mas de facto nós aprendemos muito da Palavra de Deus. Daí, de facto, nós muitas vezes tirarmos grandes lições e lições fantásticas do Antigo Testamento. O próprio apóstolo Paulo fazia isso. Ele tirava lições tremendas do Antigo Testamento para mostrar como é que nós hoje não devemos fazer. Por exemplo, 1 Coríntios 9, 10, 11 e 12 são os capítulos em que ele faz esse tipo de entendimento e mostra-nos como é que nós hoje não devemos ser mal agradecidos como o povo de Israel era. E vemos o povo de Israel várias vezes com Moisés serem mal agradecidos, serem queixosos, queixavam-se de Moisés, queixavam-se do Senhor, ou porque não havia água, ou porque havia água a mais, ou porque a comida não era boa, ou porque isto, ou porque aquilo. E vemos o apóstolo Paulo a pegar neste exemplo do povo de Israel com Moisés e dizer: não façam como eles, não se comportem como eles, porque não é esperado de nós, é esperado de nós uma atitude madura. Daí ser importante, irmãos, nós fazermos essas questões. Como é que Deus me vê? Perante Deus, quem sou eu na Bíblia? Onde é que eu me posso localizar? O que é que Ele tem para nós hoje, para vivermos hoje? Que grupo pertencemos ou não? Quando a Bíblia fala de pessoas, ou essas pessoas são quem? Quem é que são essas pessoas? Ou se representam alguém ou algum grupo, quem representam? Temos passagens dessas, como as passagens do Senhor perante a mulher samaritana, que andava a chorar já atrás do Senhor, e o Senhor dizer: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem é aquela mulher? Quem é que ela representava? E nós vemos ela, apesar de ser uma mulher, ela representar os gentios. E vemos mesmo assim ela perceber qual é que era o lugar dela. E que sejamos nós e façamos como uma mulher samaritana nesse sentido, nós percebermos qual é que é o nosso lugar hoje. E de facto não só fazermos a distinção de coisas que diferem, mas também conseguimos distinguir qual é que é o nosso lugar, onde é que nós nos podemos incluir na Palavra de Deus. Daí ser importante, irmãos, fazer essa distinção. Porque de facto não fazendo essa distinção vamos cair em erros e em promessas e em obrigações que não nos é devida. Eu, por exemplo, hoje nós sabemos que podemos comer à vontade, por exemplo, carne de porco, mas se calhar alguns não comem por problemas de saúde e tudo bem. Agora, se fazemos isso porque dizemos que lá em Levítico é dito para não comer carne de porco, aí se calhar temos de rever bem a nossa posição e quem nós somos na Palavra de Deus. Daí, irmãos, serem importantes nós vermos e de facto estudarmos, por exemplo, este assunto que já ouvimos acerca da igreja em Laodiceia, descrita em Colossenses e descrita em Apocalipse. Que de facto, irmãos, o Senhor nos ajude a nós cada vez mais percebermos quem nós somos e principalmente nós gozarmos do privilégio que o Senhor nos deu, porque nós muitas vezes não valorizamos tão bem a graça de Deus que Ele nos mostra hoje, porque muitos se sofressem as consequências que sofriam o povo de Israel por não cumprirem a lei, se calhar hoje tínhamos muito menos pessoas aqui neste mundo, ou nós mesmos não estaríamos cá.
mas só graças a Deus o facto de nós muitas vezes cair nestes erros e não sermos instantaneamente castigados ou julgados como naquela altura já mostra o privilégio que nós temos hoje. Isto não quer dizer que não haja consequências, como já descrevemos, porque o ensino errado leva a comportamentos errados. Daí ser importante, irmãos, nós ensinarmos corretamente na Palavra de Deus e principalmente também nós pormos em prática corretamente. Que o Senhor nos ajude a nós, de facto, percebermos quem somos na Palavra de Deus e agirmos da forma correta e que o Senhor espera de nós hoje. Só para consolidar aqui uma coisa que o Dário disse, ele salvaguardou um aspecto importante que eu não salvaguardei, e ele salvaguardou, que é, se por um lado devemos ser obreiros que não temos que nos envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade e veem as coisas que diferem, por outro lado, como o apóstolo Paulo, nós devemos, e cito aquilo que ele diz, toda a Escritura divinamente inspirada, primeiro toda a Bíblia é inspirada, toda ela é a palavra de Deus, e é proveitosa toda ela para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Uma coisa é eu perceber se aquilo me diz respeito, outra coisa é eu perceber que mesmo que aquilo não me diga respeito, eu posso aprender com aquilo. Que Deus nos ajude. Graças a Deus por aquilo que ouvimos. Vamos ficar de pé e vamos terminar a oração. E eu queria pedir ao Lucas, faz favor, podes nos dirigir em oração. Nos continuas a ajudar nesta semana e também nos leves a bem até casa e que nos dês uma descansa todos. Tu estás sempre ao nosso lado e cuidas de nós sempre, Senhor. Lembrando dos que passam, que estão mais enfermos, continuas a cuidar e guardar tudo no Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, o culto está terminado.